Social Espírita da UNEM, União Espírita Mineira, representantes da área da comunicação, a nossa federativa do Estado de Minas Gerais. E agora, dando continuidade ao evento, convidamos o companheiro Daniel Guarda, que irá nos falar sobre o papel do Espiritismo da regeneração da humanidade. Daniel Guarda Rezende, 43 anos, farmacêutico, bioquímico e acupunturista. Casado, pai de 2 filhos, atuando no SEVES há 16 anos aqui em Pouso Alegre, na área da divulgação da doutrina espírita. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Tudo certo, graças a Deus. Feliz por esse convite que nos foi feito para falar de um tema que é absolutamente importante nos dias que nós estamos vivendo. Sim. Olha, quando a gente foi convidado para falar algumas palavras a respeito de ética e espiritismo, logo me veio à mente um trecho que há algum tempo eu já havia lido e me marcou bastante. Um trecho que eu vou ler agora, me permitam ler, que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, e que diz assim: vamos recomendar-nos novamente? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou vossa parte? A nossa carta sois vós, carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Com toda a evidência, vós sois uma carta de Cristo confiada a nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos vossos corações. Isso me chamou muita atenção, porque quando a gente fala na questão de carta, obviamente logo nos vem à mente o papel, logo nos vem à mente a tinta, o lápis, né? Ou nos dias de hoje, de modo tecnológico, o WhatsApp, o Instagram, o Twitter, enfim, todas essas inúmeras formas. E naquele trecho, Paulo nos fala muito a respeito da carta de carne. Nos fala muito acerca do nosso ministério como cartas vivas para apresentar a mensagem do Cristo, apresentar a mensagem de Jesus. Quando a gente, nas palestras e nas próprias conversas fora do centro espírita, a gente começa a abordar o assunto referente à própria evolução planetária, não são poucas as pessoas que questionam um pouco isso daí. E diz o seguinte: poxa, mas as coisas estão realmente evoluindo? Não acho. Porque eu vejo tanta violência por aí, tanta gente passando fome, um número de casos de aborto muito grande, quanta corrupção, maiormente no nosso país. Que tipo de evolução é essa que está acontecendo? Ouvimos isso de muitos companheiros, né? Dentro da lide espírita e até mesmo aqueles que não são espíritas, mas que se interessam um pouco por esses temas todos. E quando nós ouvimos isso, é importante nós tecermos algumas considerações, porque já que o tema desse nosso encontro é ética, o espiritismo, é interessante que nós abordemos como que a doutrina espírita, com toda essa ética e essa moral no seu bojo, como que a doutrina pode contribuir para o benefício da nossa humanidade, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo. Ninguém nega, a priori, o processo tecnológico, o processo científico. Até mesmo essas pessoas que questionam o fato de aparentemente não estar acontecendo uma evolução, provavelmente falam em termos morais. Porque em termos científicos, é bem óbvio que a doutrina, que a ciência cresceu muito no campo da engenharia, no campo da medicina, no campo da conquista do espaço. Isso é inegável. Agora, sob o ponto de vista moral, muitos têm dúvida. Será mesmo? Será que nós não somos aqueles seres, né, simplesmente com um verniz de civilização, mas sem a necessária conduta moral e ética que
o nosso conhecimento exige, como que a gente vai compreender esse aparente descompasso entre aquilo que a doutrina fala em termos de evolução e aquilo que se apresenta nos dias de hoje na nossa sociedade? Quando a gente lê, e mais do que lê, quando a gente estuda a obra espírita, a nossa mente se abre. E nós encontramos no Espiritismo uma fonte imensa de respostas para aquilo que a gente tem dúvidas. Não vou falar tudo, obviamente, porque ainda estamos nos patamares mínimos, né, do processo evolutivo. Teremos a resposta para tudo quando atingirmos a evolução, quando atingirmos o processo de perfeição espiritual. Mas o Espiritismo nos fala tudo aquilo que precisamos aqui no nosso planeta Terra. E quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, me permitam ler mais um trechozinho aqui, no livro 3º, no capítulo 8, Lei do Progresso, Marcha do Progresso, nós lemos na questão de número 780 o seguinte: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a resposta. É sua consequência. Todavia, não o segue sempre imediatamente. Retorna a mesma pergunta 780. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Vem a resposta. Fazendo compreender o bem e o mal, o homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Mas como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Olha a atualidade do pensamento de Kardec. Olha o quanto que a doutrina espírita é atual. E olha a resposta. O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não alcançam senão passo a passo. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo se servir da sua inteligência para fazer o mal. O mal e a inteligência, o moral e a inteligência, são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Então, uma primeira explicação do aparente descompasso daquilo que a gente está vendo nos dias de hoje entre a inteligência e a moral, será que realmente nós evoluímos em termos morais? É justamente isso que acabamos de aprender. Intelectualmente falando, crescemos muito e avançamos demais. Se nós observarmos o avanço da ciência nos últimos 70 anos, da década de 50 do século passado para cá, a humanidade evoluiu em termos tecnológicos, o que não evoluiu nos últimos milênios. Quantas conquistas que nós aqui já citamos algumas no campo da ciência, né? No campo da tecnologia, no campo da medicina, no campo da engenharia, enfim, todos os campos em que a ciência aborda. Mas quanta violência. Mas quanta falta de amor para com o próximo, envolvendo o coração de muitos. E a resposta para isso, uma das respostas, está justamente aqui. Evoluiu muito em termos tecnológicos, em termos científicos. Ficou faltando um pouquinho o processo no âmbito moral, que vai sempre, no dizer daquelas respostas, acompanhar o progresso intelectual. O intelecto vai à frente, a moral acompanha. Essa seria, talvez, uma das primeiras explicações para acalmar o coração de muitas pessoas acerca da nossa realidade. E tem um outro ponto aqui, que é de fundamental importância para o entendimento da situação que nós estamos vivendo. Que é o processo da transformação que o nosso planeta Terra está passando nos dias de hoje. Quando a gente estuda o Espiritismo, e lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, fala muito a respeito disso, Kardec nos ensina a respeito das diferentes ordens de planetas nesse universo todo. Ele nos fala que existem, basicamente, alguns tipos de planetas. Sendo que o primeiro seria o planeta primitivo. Num planeta primitivo, a existência é toda material, as paixões reinam soberanas, a moral é praticamente nula. Seria mais ou menos aquilo que nós vivenciamos na época das cavernas. Talvez seja essa uma imagem bastante aproximada do que seja um mundo primitivo. O segundo grau, o segundo nível, é o nível de provas e expiações, que é um nível que nós estamos deixando nesse exato momento.
Nesse mundo de provas e expiações, nós já observamos um avanço intelectual. Nós já percebemos que o indivíduo pensa, o indivíduo raciocina. Observamos que a tecnologia começa a ser desenvolvida, porém, ainda existe um grande número de vícios, um grande número de condutas desacertadas da ética, desacertadas da moral cristã, da moral do evangelho. Kardec ainda chega a nos falar que os povos primitivos e semi-civilizados do planeta Terra são aqueles autóctones daqui. Já todos aqueles que se encontram em processo de expiação não são daqui. São provenientes de outros planetas, de outros mundos, em que foram banidos em virtude da sua rebeldia. E aí a gente vê onde se encaixa o simbolismo aí da expulsão de Adão e Eva, ou da queda de Lúcifer. São simbolismos que mostram para a gente o banimento de milhões e milhões de seres, de planetas que estavam passando por um processo de depuração espiritual, processo esse que nosso planeta Terra agora está vivenciando. No terceiro nível de planeta, nós temos o planeta de regeneração, que é o grau para o qual nós estamos nos dirigindo agora. Nesse planeta de regeneração, ele representa uma transição entre os mundos de prova e expiação e os mundos felizes. Nele existe a calma depois das lutas. Existe ali o repouso depois dos problemas maiores. A perfeição não existe aí. Mas não existem também as paixões desordenadas. Há ainda provas, porém não existem as expiações. É para esse grau planetário que o nosso planeta Terra está se dirigindo nesse exato momento. Existem os mundos felizes, que são aqueles que é difícil até mesmo de nós imaginarmos a qualidade intelecto-moral dos habitantes desse mundo. Talvez uma pálida ideia a gente encontra naquela obra Cartas de uma Morta, de autoria de Maria João de Deus, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, em que ela visita Saturno. E ela, acompanhada do seu mentor espiritual, ela recebe informações do quanto os habitantes daquele planeta são evoluídos em termos intelecto-morais, coisa que nós sequer temos condição de avaliar com a nossa ótica terrena. Um dia chegaremos nesse nível. E um dia chegaremos no nível máximo, que é o mundo celeste. Nesses mundos celestes, Kardec nos coloca aqui que eles são a habitação dos espíritos depurados, onde reina absolutamente e exclusivamente o bem. Olha que coisa fantástica. Somente de saber isso já acalma o nosso coração. Por quê? Porque nós sabemos, com base nessas informações, que a situação nossa atual é uma situação transitória. Que os diferentes planetas, com as suas respectivas humanidades, avançam, evoluem, porque os planetas eles não ficam estanques indefinidamente ou eternamente numa determinada ordem. O nosso planeta já foi um planeta primitivo. Hoje é de provas e expiações e está em processo de transição para um mundo de regeneração. Então isso já sossega o nosso ser. Significa que existe um planejamento. Significa que estamos sendo conduzidos por Deus, que é todo amor e misericórdia. Kardec nos esclarece ainda, em uma outra obra, na Gênese, no capítulo 18, que é um capítulo fantástico, que esses planetas, quando passam de um grau para outro, passam em processo de transição planetária. Esse processo de transição planetária normalmente é um processo que gera um ou outro abalo. E ele faz uma comparação muito interessante. Ele fala que as fases de um planeta, de uma humanidade, podem ser comparadas com as fases evolutivas de um ser humano. Com as fases de vida de um indivíduo, passando ali pela fase infantil, depois pela adolescência, depois pela idade mais madura e depois pela senectude. Então, um planeta, quando ele evolui, quando ele passa, quando ele faz as suas necessárias transições, ele passa por momentos de certo abalo, principalmente quando essas transições são feitas nos níveis inferiores. Talvez isso não aconteça, e é opinião minha que, por lógica, não aconteça mesmo nos planetas superiores, felizes e celestes.
Mas acontece no planeta primitivo, não acontece no planeta de provas e expiações. E exatamente no momento que nós estamos vivendo aqui, estamos passando por uma transição como essa. E essa talvez seja a segunda ordem de ideias que servem para nos indicar o porquê que nós estamos passando por uma situação tão complicada em termos aparentes na nossa sociedade, como um todo. Kardec nos esclarece nesse capítulo 18 que o progresso de um globo se faz de duas formas. Se faz sob o ponto de vista físico, se faz sob o ponto de vista moral. Fisicamente, um planeta evolui pela transformação dos elementos que o compõem. E isso também o ser humano ajuda no saneamento de regiões, na abertura de estradas, na construção de hidrelétricas, enfim, das diversas formas possíveis. E, também sob o ponto de vista moral, um planeta evolui. E o codificador da doutrina nos orienta que, sob o ponto de vista moral, um planeta cresce. Ele se aprimora através da inteligência e através do crescimento do senso moral com o abrandamento dos costumes. E Kardec ainda nos orienta que, segundo ele, segundo o pensamento dele, do codificador, esse processo evolutivo acontece quase que simultaneamente, sob o ponto de vista físico e sob o ponto de vista moral. Processo de transformação esse que, às vezes, se processa de modo gradual, lento, praticamente insensível. Doutras vezes, de modo brusco, uma mudança rápida, levando a uma ascensão que as pessoas conseguem, inclusive, acompanhar. Só que esses movimentos todos estão sujeitos a leis. A leis que não mudam no universo. E nesse mesmo capítulo 18, existe um texto que é atribuído ao espírito Arago, que fala a respeito da influência de outros planetas, de outros sistemas planetários, de outras galáxias nos processos de transformação planetária. Ele nos fala, resumindo, que assim como um planeta interage com o outro nas suas respectivas translações, um sistema solar também interage com o outro, uma galáxia também interage com a outra, e que esse processo de interação mútua automaticamente se faz sentir sob o ponto de vista geológico do planeta e também sob o ponto de vista do próprio corpo físico das pessoas, que também é matéria. Arago nos fala, nesse capítulo 18 da Gênese, que essas translações planetárias, elas, obviamente, elas vão afetar a condição geológica do planeta, vai afetar a condição do nosso próprio corpo físico, que é matéria, e como nosso espírito, como nós espíritos estamos ligados intrinsecamente no nosso corpo físico, isso afeta, inclusive, as nossas próprias condições de vitalidade. Então, ao mesmo tempo que pelas leis universais, através das translações dos corpos celestes, acontecem modificações periódicas na estrutura do planeta, também acontecem modificações periódicas nos habitantes desse planeta, e é justamente um momento como esse que nós estamos vivendo. Um momento, talvez não, com certeza, pela magnitude, até hoje, único na história do nosso planeta. Em que nós estamos passando por uma seleção espiritual de modo bastante rígido. E muitos, quando falam nos tempos marcados por Deus, muitos, quando falam no juízo final, logo pensam em catástrofes, em tsunamis, em terremotos. Isso tudo, obviamente, acontece e se acelera em virtude daquelas influências dos planetas entre si. Mas a verdadeira transformação que está acontecendo nesse exato momento no nosso planeta, acontece sob o ponto de vista do progresso moral. E isso é importantíssimo. Por quê? Porque nos esclarecem os espíritos da codificação.
O progresso intelectual causa o bem-estar material, mas ele é impotente para regenerar a humanidade. Olha que frase que deve marcar muito bem a posição nossa como espíritas, que devemos ser atuantes no meio espírita, do centro e na nossa sociedade. O intelecto, ele é impotente para regenerar a humanidade, o progresso intelectual. Há necessidade do desenvolvimento moral, que é o complemento indispensável para atingirmos a tal felicidade. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje é justamente um processo de embate de ideias. E como fala nesse capítulo 18, de uma geração antiga, aferrada à matéria, pouco ligando para as questões de ordem espiritual, com uma geração nova, com uma geração ligada aos aspectos espirituais da vida, com uma geração que busca o bem-estar espiritual de todos. E é justamente no choque entre essas duas gerações, de uma que está indo com outra que está vindo, que é responsável pelas inúmeras convulsões que o nosso planeta experimenta. E tem experimentado já faz um certo tempo. Quando a gente fala em choque de ideias, a gente pensa que é uma coisa muito pequena, ou que é uma coisa, às vezes, muito regionalizada. Não é. A história recente nos mostra isso. Temos aí como exemplo o nazismo. Quantos milhões de pessoas morreram por conta das ideias nazistas? Quantos milhões de indivíduos morreram por conta de ideias comunistas? Mais de 100 milhões. Creio que agora foi de novo. Né? Voltando para nós arrematarmos as nossas conclusões aí. Então, como dizem os espíritos da codificação, a evolução moral é a evolução que está acontecendo nesse exato momento. A nossa humanidade está progredindo sob o ponto de vista moral e deve progredir sob esse ponto de vista moral. E é justamente a madureza da humanidade que fará dessa renovação uma necessidade. O Espiritismo vem, pelas suas características, pelo que é secundar esse movimento de regeneração planetária. Olha a responsabilidade nossa como espíritas atuantes no centro espírita, como espíritas atuantes na nossa sociedade. Essa é a nossa função. Nós, dentro da doutrina espírita, devemos tecer todas as nossas ações e todas as nossas considerações no intuito de promover o progresso moral da nossa sociedade, o progresso moral da nossa humanidade. E quando se fala em progresso moral, às vezes ficamos meio perdidos, né? Poxa, mas o progresso moral ele deve ser feito de que forma? De que maneira? Como fazer isso daí? Como que a doutrina irá nos ajudar, nos auxiliar sobre esse ponto de vista? No livro Obras Póstumas, na primeira parte dele, existe um texto de Kardec que eu considero de fundamental importância para nós estudarmos com os nossos grupos de estudo, com os nossos companheiros do centro, de modo quase que ininterrupto. Chama-se O Egoísmo e o Orgulho. Suas causas, seus efeitos e modos de combater. Nesse texto, Kardec fala que o orgulho é a principal chaga da humanidade. Nos fala, inclusive, que todos os vícios são oriundos do orgulho. E que o orgulho tem como base, tem como origem, a exageração de um instinto, que é um instinto perfeitamente natural, que é um instinto de conservação. Que é dessa exageração que ele vem, que ele surge, que ele chega. Como nós podemos definir o orgulho? O orgulho ele pode ser definido como sendo um sentimento de superioridade pessoal. Uma paixão crônica por si mesmo. E esse orgulho gera, segundo aquilo que nos fala Kardec, todos os problemas
da nossa humanidade. E por que eu estou falando assim, meio que de repente, do orgulho? Não é meio que de repente, não. É porque se nós temos que progredir sob o ponto de vista moral, o que nós temos de fazer de modo inequívoco é combater o orgulho que ainda existe e muito dentro de nós. Nós sabemos que a nossa felicidade está condicionada à caridade e à fraternidade. Não é difícil entender isso. Imagine só você vivendo no meio de uma sociedade composta por pessoas boas, fraternas, gentis, honestas. É um céu. Você conviver com pessoas desse tipo, desse nível, né? Você vai saber, você sabe que nunca você vai ser prejudicado em nada. Nunca vão te passar a perna. Nunca vão te assaltar. Nunca vão te sequestrar. Nunca vão roubar a tua senha do banco. Nunca vão roubar seu carro. Enfim, você vai ser governada por uma sociedade, né? Você vai ter como governantes homens justos, bons, sinceros, honestos. Algo que nos gera felicidade, que é o que não acontece nos dias de hoje. Basta a gente olhar para a nossa sociedade. Embora existam muitas pessoas boas, existem ainda milhões e milhões de indivíduos que olham somente para si. E não dá para o indivíduo ser caridoso e fraterno ao mesmo tempo que é egoísta. Ao mesmo tempo que é orgulhoso. Porque para você ser fraterno, é necessário que você esqueça de si próprio em prol do semelhante. E o orgulho é justamente o oposto. Você tem uma paixão crônica por si mesmo. Você ama muito a si próprio, de forma que você quer tudo para si em detrimento do próximo. É o orgulho que gera a vaidade, é o orgulho que gera a arrogância, é o orgulho que gera o desespero. Enfim, todos os vícios e erros da nossa humanidade têm as suas raízes fixadas nesse sentimento de superioridade pessoal. Kardec é claro nesse texto do livro Obras Póstumas. Devemos e queremos atingir a felicidade. O que devemos fazer, então? Destruir o orgulho. Essa é a nossa função. É sobre isso que nós devemos concentrar todas as nossas atenções. Estão reparando? Então, todas as atividades nossas no centro espírita e todas as ações nossas fora do centro espírita devem convergir para esse ponto, a destruição do orgulho. E aí vem uma outra pergunta, né? Poxa, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu destruo o orgulho, que é um sentimento? Kardec fala o seguinte, que para nós destruirmos o orgulho, nós temos que primeiramente destruir aquilo que o entretém, aquilo que o alimenta, que o revigora. E o que revigora e alimenta o orgulho é justamente a falsa ideia que o indivíduo faz de quem ele é, de onde ele veio e para onde ele vai. Porque o indivíduo que tem dúvidas sobre isso, ou que não aceita a questão espiritual, tanto um quanto o outro, naturalmente tem os seus pensamentos fixados somente na matéria. Porque ele vai pensar o seguinte, poxa, eu tenho no mínimo dúvida do que vai acontecer depois da morte. Né? Não sei o que eu fui antes dessa vida. Ou fui criado no instante do meu nascimento. Ou aqueles outros pensam, nós somos somente um aglomerado de 60 trilhões de células. Não existe nada antes, nem vai existir nada depois. Vou aproveitar a vida. E é justamente essa ideia negativa de aproveitar a vida sob essa ótica material que leva a esses desatinos todos que a gente enxerga por aí. Porque o indivíduo tendo as suas ideias normalmente concentradas no aqui e no agora, na vida material, ele naturalmente se torna egoísta. Ele naturalmente se torna orgulhoso. Naturalmente vai desenvolver com facilidade enorme todos os vícios decorrentes disso daí. E aí ele não vai ter escrúpulos em atropelar o próximo. Em matar,
em roubar, em ser corrupto, em desenvolver todos os vícios, porque o vício ele leva, né, a uma recompensa muito rápida. E ele fala o seguinte: poxa, é melhor viver 10 anos a 100 por hora do que viver 100 anos a 10 por hora. Eu tenho que aproveitar ao máximo a vida. Repararam? O quanto a falta de uma ideia firmemente embasada na espiritualidade nos prejudica e prejudica todos. O foco do espiritismo é justamente esse. Quando se fala em ética e doutrina espírita, nós nunca podemos deixar de levar em consideração que estamos num processo de batalha. E essa batalha não é com o obsessor. Essa batalha não é com os indivíduos de outras religiões, de outras crenças ou de outros países. A batalha concentra-se no nosso interior. Pode até parecer meio lugar comum isso, mas não é. Uma profunda verdade isso. Combatamos o orgulho em nós. Ensinemos para aqueles que vão nos ouvir nos centros espíritas e para aqueles que ficam observando a nossa conduta o que é a doutrina espírita. Porque o espiritismo fala sobre reencarnação. E a reencarnação nos mostra de onde nós viemos. O indivíduo que não aceita a reencarnação tem uma ideia muito falsa de si. Porque ele se crê mais do que realmente ele é. E isso é orgulho. Crer-se mais do que realmente é. O indivíduo que não aceita a reencarnação se enxerga muito. Agora, você sabendo que você já viveu em outras vezes, que você já habitou inúmeros outros corpos físicos, que você já foi homem, já foi mulher, que você já foi rico, você já foi paupérrimo, você já esteve em posição de mando, você já foi empregado, você já teve vidas fartas e outras existências miseráveis, isso te dá uma ideia de que você não é muita coisa. De que todos nós tivemos o mesmo ponto de origem. E que todos nós iremos ter o mesmo ponto final ali, que é atingir a perfeição espiritual. A ideia da reencarnação, a lei da reencarnação, naturalmente combate o egoísmo e o orgulho. Quando firmemente fixada na nossa mente. Quando a doutrina espírita nos fala acerca da lei de causa e efeito, ela está nos explicando que a fraternidade é uma lei da natureza. Porque nos diz que se você tratar os outros bem, com cuidado, com carinho, com consideração, no futuro você irá receber coisas positivas. Ao passo de que você tratar os outros com enorme desrespeito, com violência, com agressividade, a lei de reação virá e você sofrerá com isso. A igualdade, a fraternidade e a liberdade são leis naturais, não são somente belas máximas morais. Porque todas as religiões falam, temos que fazer o bem ao próximo. Temos que combater os vícios. Temos que acreditar em Deus. Todas as religiões falam isso. Quase todas falam a respeito da vida depois da morte. Muitas religiões orientais, aliás, praticamente todas, falam sobre reencarnação, a lei do karma. O que o Espiritismo tem de diferente disso tudo? O Espiritismo vem nos mostrar, através dos fatos e das experiências, que todas essas considerações aí, vida depois da morte, reencarnação, crença em Deus, não são simples crenças. São fatos. Isso muda muita coisa. Porque a partir do instante que nós fixarmos a nossa conduta nos postulados espíritas, a nossa vida muda. E automaticamente, imaginemos milhões e milhões de seres sendo criados nessas ideias espíritas, sendo cultivados tais teores filosóficos desde pequenininhos, desde criancinhas. Imaginemos uma sociedade, toda uma geração sendo construída com base nessas ideias. Automaticamente, todas as nossas instituições se regenerarão. Automaticamente, caminharemos a passos largos rumo à felicidade que todos nós sonhamos.
próprios. Quando nós falamos em ética, quando nós falamos em espiritismo, não devemos deixar de lado todas essas observações que nós fizemos agora há pouco. O progresso moral acompanha o progresso intelectual. Estamos em processo de transformação planetária. E essa transformação tem como foco a regeneração moral da humanidade. Estamos vivendo um momento em que a crença por si só não basta. Crença é algo muito vago. É do tipo, eu creio que hoje vai chover. Isso é crença. No espiritismo não há crenças. Há certezas. Fatos. Eu não preciso acreditar que o sol é quente. Ele é quente. É uma lei, é um fato. Então, o espiritismo nos dando essas ideias firmemente arraigadas na lógica, no bom senso, nas ideias espirituais, nós vamos regenerar a nós próprios. E com isso, nós daremos um passo gigantesco para a regeneração da nossa humanidade. Talvez o nosso foco seja esse. Aliás, nunca deixou de ser esse. Em momentos de muito modismo no movimento espírita, devemos nos voltar a Kardec. Porque é ali que nós aprendemos realmente o que é e o que não é doutrina. Ali que nós temos conceitos firmemente baseados na experiência, na lógica, nos fatos e na razão. Eu agradeço a oportunidade que todos me concederam para falar a respeito dessas palavras. Peço desculpas pelo áudio, que às vezes deu uma quedinha aqui, mesmo ligando com um cabo de rede. Aconteceu isso daí, mas espero que tenha tudo acontecido a contento. Marcelo? Também agradecer, primeiramente, o convite do 23º CRE, pelo o 5º, né? Que possamos trabalhar a espiritualidade sempre, em busca do melhor para o nosso próximo. E agradecer também o convite que a AME de Pouso Alegre fez ao Daniel Guarda, para trazer um pouco dos seus ensinamentos aqui. A gente agradece. Muito obrigado a todos, viu?